Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. São 19 horas e 44 minutos, 8 horas e 44 minutos da noite. Eu sou o pastor Luiz Duarte, estou falando diretamente da Assembleia de Deus, do Parque São Lucas, ao vivo. E hoje é quarta-feira, como acontece todas as semanas, é o dia da nossa live. Então você é bem-vindo, você é bem-vinda. Fique conosco, compartilhe conosco, escreva alguma coisa aí para que você possa estar nos ajudando também, porque nós queremos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Essa nossa live vai ser colocada em todas as redes sociais. O nosso objetivo é obedecer à grande comissão. Então você faz parte também da grande comissão. E nós fazemos parte também da grande comissão, quando Jesus nos dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos por objetivo ser testemunha de Jesus Cristo aqui, lá e acolá, Jerusalém, Judéia, Samaria e até o último da terra. Portanto, meus irmãos, você é responsável também. Nós somos responsáveis pela anunciação da palavra de Deus, anunciar àquele que ainda não conhece que Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja. Você faz parte, nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo que será arrebatada. Tudo bem? A Assembleia de Deus do Parque São Lucas está localizada na rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, no Parque São Lucas. Os nossos cultos são realizados todos os domingos, a partir das 6h30 da tarde. 6h30 é o culto da família. Temos culto também de oração, todas as terças-feiras, em 2 períodos. Você pode escolher ou pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, ou então à noite, a partir das 7 horas da noite. Terça-feira, 2 cultos de oração. Na quinta-feira nós temos o culto especial, culto evangelístico, culto de curas. Estamos fazendo uma campanha. Quinta-feira, campanha da lepra. Aí você sabe quem foi que ficou leproso na Bíblia, e depois ele foi até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. É uma campanha que nós estamos fazendo aqui na igreja, toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite. Amém, meus irmãos? E no sábado agora, é o último sábado do mês. O que acontece aqui? O culto andino, culto em espanhol, com o pastor Orlando e tantos outros irmãos que falam espanhol. Venha, participe do culto em espanhol, aprenda um pouquinho a falar espanhol, louve a Deus em espanhol, ouça a palavra em espanhol, porque Deus se alegra. O Senhor Deus, Ele confundiu as línguas, mas nós entendemos. Ele nos deu a capacidade de a gente estudar e conhecer algumas línguas. Então venha, participe do culto em espanhol aqui na Assembleia de Deus do Parque São Lucas, no sábado próximo, às 7h30 da noite. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Hoje nós queremos falar, e dando continuidade, nós estamos falando sobre a igreja que tem amor, a igreja que prospera, a igreja cheia do poder do Espírito Santo, a igreja que sofre perseguição. Falamos da primeira igreja, a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém, onde os apóstolos foram os primeiros a fazer parte da primeira igreja em Jerusalém, e onde nós temos o nosso alicerce na doutrina do
dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos foi a doutrina que Jesus ensinou os apóstolos. E nós seguimos a mesma doutrina nos dias atuais. Apesar de muitas igrejas deixarem de lado a doutrina dos apóstolos, mas nós ainda seguimos a doutrina dos apóstolos. E a parte mais importante da doutrina dos apóstolos é o batismo com o Espírito Santo. É o recebimento dos dons espirituais. São 9 dons espirituais que o Senhor deu para nós. Essa é a primeira parte. Porque depois que você recebe o batismo com o Espírito Santo, você fica cheio de poder, cheio da graça de Deus. E com esse poder você cura enfermos, você leva a palavra, você tem ousadia de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para isso tem que ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não é Edalmir Gomes? Está conosco, Deus abençoe Edalmir. Continuando, uma igreja que se arrisca. Olha, o arriscar é complicado, mas nós temos a igreja que se arrisca, não teme, não tem medo de nada. Nada, nada, nada. Vamos continuar citando o exemplo de Estevão, que foi apedrejado e a igreja não se acovardou. Iniciou uma grande perseguição em Jerusalém com a morte de Estevão, mas a igreja continuou com a grande comissão, ide por todo o mundo. E olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e verso 55. Mas ele, quem? Estevão, o diácono, pregador, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E o verso confirma, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, lá em cima, o que ele viu? Diz o verso, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não temeu a morte, foi apedrejado, mas ele não entregou aquilo que ele tinha no coração de positivo. Até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o que a Bíblia nos ensina, fidelidade até a morte. A igreja nossa, a sua, a minha, nós somos a igreja de Jesus. Não é a parede, não são os bancos da igreja, não é eu e você. Somos a igreja de Jesus, e a igreja, ela foi capacitada por Deus, pelo próprio Deus. A igreja foi capacitada para enfrentar de frente, enfrentar um mundo que é hostil à nossa fé, à sua fé, os nossos valores. Então Deus nos dá essa capacidade de enfrentar a hostilidade, o mundo mau, e a gente não recua, a gente avança. Pode vir a perseguição que for, a gente avança. Cada dia mais que nós passamos aqui no Brasil, as perseguições vão começar a aumentar, mas a igreja, ela estará firme na rocha que é Jesus Cristo, porque a igreja, ela vive em um mundo hostil, mas ela não se dobra para este mundo hostil de maneira nenhuma. A igreja se arrisca, porque os anjos do Senhor, diz a Bíblia, acampa-se à roda daqueles que os temem e os livra. Então o anjo do Senhor está ao nosso lado,
Por isso é que nós vivendo em um mundo hostil e não temos medo nenhum, porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Nada temos que temer na pregação. Podemos ir em praças públicas, podemos falar pelo microfone, podemos falar pela live. A palavra de Deus é a verdade. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, Deus nos deu autoridade para falar. Apesar de algumas pessoas não crerem, mas nós temos autoridade de falar sobre Deus. Por quê? Olha, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo com a sabedoria de Deus para o confronto que possa vir em cima de nós. Sabedoria é um dom do Espírito Santo. Você pode receber, nós recebemos o dom do Espírito Santo e nós ficamos capacitados com grande sabedoria para o confronto que possa vir sobre nós nas piores situações dessa vida. Então, meus irmãos, é maravilhoso se arriscar com a Igreja de Jesus Cristo. Está conosco agora o nosso irmão presbítero Antônio Aldísio de Sales. Irmão Aldísio, irmão Didi, estamos com saudade, irmão Didi. Olha que nós estamos abrindo uma igreja aí no jardim, como é que chama jardim? Ali pertinho, onde nós abrimos há muito tempo atrás. Me fugiu o nome agora do bairro lá. Mas é divisa com o Jardim Zaira. E Deus está preparando essa igreja para nós lá. Jardim Santo André, é isso aí, né? Jardim Santo André, é isso mesmo. Irmão Antônio Aldísio conhece. Precisamos de você, irmão Aldísio, irmão Didi. Amém? Continuando. Nós somos muitas vezes caluniados. Muitas vezes nós, como igreja de Jesus Cristo, e cada vez vai aumentar mais, somos caluniados e difamados pelos opositores. Sim, quando nós falamos sobre a criação de Deus, somos difamados pelos opositores à palavra de Deus. Eles mudam, querem mudar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a verdade, ela não muda. O nosso Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tudo que Ele falou, todos os ensinamentos que Ele pregou aqui na terra, jamais mudarão, porque Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O céu, as estrelas, a lua, o sol, as planícies, o mar, o cerrado, as montanhas, os vulcões, tudo que você imaginar, as estrelas, tudo foi criado pelo nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus, fazendo parte da Trindade divina. E é por isso que a Bíblia fala assim, olha, nós estamos firmes com Ele, ser fiel até a morte, fidelidade até a morte, nas perseguições contra a nossa fé, fidelidade nas perseguições contra a nossa fé. E a gente pode morrer, assim como aconteceu com Estevão, mas com o diácono Estevão, mas sempre perdoando pela fé, porque o próprio diz, Pai, perdoa-lhes, perdoando pela fé. Você tem fé deste tamanho, como um grão de mostarda, a mais minúscula semente que você possa imaginar é a mostarda, o grão de mostarda. Sendo a menor semente, ela se torna a maior árvore que você possa imaginar, onde os animais vão debaixo da sua sombra se refrescar,
onde as aves do céu vão nos seus galhos para passar a noite, porque além de ser uma minúscula semente, a menor de todas, ela se torna uma árvore frondosa, uma árvore grande, poderosa, cheia de galhos frondosos, grandes, porque Deus é bom, Ele é bom. E assim nós, com a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos pedir a um monte que se mude e ele vai se mudar. Enfrentando as dificuldades da vida, a gente consegue ultrapassar e pular os muros de repressão, os muros que tentam nos segurar para que a gente não possa caminhar cada vez mais pela frente e sempre obedecendo a grande comissão. Você já ouviu falar de Estevão? E Estevão, cheio de fé e de poder, diz a Bíblia que ele fazia maravilhas e prodígios, grandes sinais entre o povo, porque Deus era com ele, e porque ele fazia essas maravilhas, o inimigo das nossas almas não ficou quieto, não. Tentou fazer alguma coisa para parar, mas não conseguiu. Porque diz assim, Atos capítulo 6, verso 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Aí eles contendiam, disputavam com Estevão. Só que aconteceu uma coisa: os homens da lei, os grandes lá, os magistrados, que tinham poder de pedir para matar e fazer tantas coisas, não tinham tanta sabedoria como a sabedoria de Estevão nas áreas espirituais. E a Bíblia é quem fala: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Eles não podiam resistir. Olha só, quem é batizado com o Espírito Santo é cheio do poder de Deus, cheio do dom de sabedoria. Isso não terminou não, continua hoje. Continua hoje. Hoje é a mesma coisa, o mesmo Espírito, ele continua conosco. Apesar que muitas igrejas já o mandaram embora, já fecharam as portas para o Espírito Santo e colocam coisas da atualidade, coisas para entreter as pessoas, para segurar a mocidade na igreja. Se transforma num clube social, a igreja sendo transformada nesse clube, onde existe palco e auditório. E o palco, lá estão as pessoas para agradar quem está no auditório, e o auditório está simplesmente para aplaudir quem está no palco. E aonde está o Espírito Santo de Deus? É o que nós estamos vendo na atualidade, igrejas dessa maneira. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Que sabedoria, hein? Que sabedoria! Está conosco também agora, entrou aqui o pastor Orlando, né? E eu gostaria que o pastor Orlando, ele falasse um pouquinho daqui a pouco, viu, Orlando? Sobre o culto de sábado. Já já eu vou te chamar aqui no meu telefone, para você falar um pouquinho sobre o culto de sábado e convidar as pessoas, ok?
Tudo bem? Orlando, já já eu te chamo. Tá bom, vamos lá. E não poderiam resistir à grande sabedoria. O que eles fizeram? Eles inventaram, subornaram algumas pessoas que estavam ali, ouvindo também. E essas pessoas estavam ouvindo dos dois lados, mas eles foram subornados, diz a Bíblia, para disserem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfema ou blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Esse homem Estevão, ele está blasfemando, ao passo de eles, conhecedores da lei, conhecedores de Deus, estar apoiando Estevão. Eles subornaram alguns homens para que fossem contra o homem de Deus que estava falando de Jesus Cristo. Para esses homens da lei, Jesus Cristo era um impostor, que ele veio para ocasionar uma guerra entre os homens aqui, segundo eles. Eles não creram que Jesus seria o Messias prometido. E aí o que eles fizeram? Excitaram o povo, falando contra Jesus Cristo, falando contra o Evangelho, falando contra Estevão. E eles alvoroçaram o povo, alvoroçaram os anciões e os escribas, que deveriam estar agindo do lado de Deus, mas os próprios não creram no Messias prometido. E eles se juntaram. Essas pessoas que subornaram se juntaram com os escribas, com os anciões, pegaram Estevão e levaram para o conselho, para que ele fosse julgado. E aí, diante do conselho da época, dos juízes, dos advogados, ninguém foi a favor de Estevão, todos foram contra. Apresentaram falsas testemunhas. Isso acontece nos dias atuais também, as falsas testemunhas, os falsos pregadores que vão nas igrejas e enganam os santos de Deus. Cuidado, porque existem muitos falsos pregadores, falsos cantores, que estão correndo pelas igrejas, enganando, indo atrás de fundos monetários, dinheiro. Eles querem dinheiro para pregar, dinheiro para cantar. São falsos pregadores e falsos cantores. E aqui com Estevão apresentaram falsas testemunhas, e as testemunhas diziam o seguinte, preste atenção: este homem, olhando para Estevão, mostrando para Estevão, este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmias contra este santo lugar, o templo, e contra a lei nossa dos judeus. Ele não cessa de blasfemar, porque ele estava falando que Jesus é Deus, que Jesus é o Rei. Rei para eles era somente o rei de Roma. Jesus não era nada. E Estevão estava falando que Jesus era rei, que Jesus veio para salvar. E agora os homens inventaram, mudaram a situação. E olha que eles falaram, esses caluniadores: nós, olha, magistrados, olha, vocês que são os juízes,
esse homem aqui, Estevão, nós ouvimos dizer que esse tal de Jesus Nazareno há de destruir este lugar, o nosso templo. Esse impostor aí, Estevão, ele está falando que esse tal de Jesus, olha, ainda zombando de Jesus Cristo, e ele está espalhando por aí que esse Jesus vai destruir o nosso templo. Esse Jesus que ele está falando vai mudar os costumes que Moisés nos deu. Aí aquela cúpula que estava sentado, ouvindo essas acusações, estavam todos assentados lá com os ouvidos bem atentos, olhando para Estevão. O que eles pensaram naquele momento? Será que isso é verdade? É verdade sim, esse tal de Jesus aí, nós não cremos. Mas só que aconteceu uma coisa sobrenatural. Quando esses magistrados, esses juízes, esses homens da lei, esses poderosos, estavam olhando para Estevão, eles viram uma mudança no rosto de Estevão. O rosto de Estevão começou a resplandecer e se transformou como um rosto de um anjo. Olha como Deus é poderoso. Eles olhando, eles notaram, eles viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Olha como Deus cuida dos seus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E continuando no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, diz que eles, ouvindo estas palavras de Estevão, enfureciam-se em seu coração, chegavam ao ponto de ranger os dentes contra ele, com tanto ódio, com tanta raiva que eles estavam. Mas eles não contavam o lado oposto, porque a Bíblia fala assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo de Deus, qual seria a única alternativa agora? Olhar para aquela corte, olhar para o povo, olhar para o sinédrio, olhar para o sacerdote? Não, naquele momento ele simplesmente olhou para os céus. Era a única alternativa que ele tinha, olhar para o céu. E o que ele viu? O que ele viu? A Bíblia mostra o que ele viu. A glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, ele viu com os seus olhos carnais. Estava próximo da morte, mas olhando para os céus, ele viu a glória de Deus. Mesmo nas perseguições, mesmo na hora da morte, jamais Deus nos abandona, nunca vai nos abandonar. E quando ele viu, ele quis transmitir para aquelas pessoas que ali estavam o apedrejando. Ele olha para cima e vê essa maravilha, e ele exclama, ele fala: eis que vejo os céus abertos. O céu se abriu para o seu filho. O céu se abriu para o seu mártir. O céu se abriu para aquele que estava obedecendo à grande comissão.
O céu se abriu para aquele que tinha dentro dele o poder do Espírito Santo. O céu se abriu. O céu não se fechou, não. O céu se abriu e ele contemplou o céu, contemplou o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que maravilha! E naquele momento, aqueles homens ali subornados aí, eles começaram a gritar com grande voz, acharam que isso aí seria uma coisa que ele estava, sei lá eu como, para dizer essas palavras, estava alucinado. E diz que eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e começaram a remeter pedra e mais pedra sobre Estevão. E o mais importante, lá, naquele momento, pouquinho depois de tudo, ele morreu. Na realidade, foi o primeiro mártir. Morreu Estevão. Pegaram as suas vestes e jogaram aos pés de um outro jovem que era amigo dele, que estudou com ele. Eram dois amigos. O nome dele era Saulo, Saulo de Tarso, amigo de Estevão. Porém, Saulo não conhecia Jesus ainda. Estevão conhecia. Estevão pregou para Saulo. Saulo não aceitou. Ficou irado também. Estava lá no apedrejamento de Estevão. Lá estava o Saulo lá. E aqueles grandes homens que lançaram as suas pedras, pegaram as vestes, eu creio assim, olhando pela fé, viram Saulo, que era amigo dele, jogaram as suas vestes aos pés desse mancebo Saulo, e eu creio que eles falaram: tá vendo teu amigo, ó, teu amigo morreu lá apedrejado, teu amigo que envergonhou a nossa nação com esse tal de Jesus Cristo. E a Bíblia fala: e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Jogaram as vestes dele nos pés do amigo. Só que esse Saulo, depois ele padeceu. O resto da vida dele não foi fácil, não. E olham, no momento final da vida de Estevão, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, faleceu. Jesus na cruz do Calvário, diante das dores, diante da crucificação, no instante final, ele olha para os céus e fala: Pai, está consumado, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No meio da dor, da morte, Estevão no meio da dor, da morte, eis que vejo os céus abertos, Jesus com a dor da morte, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu venci, ainda tenho um compromisso no Hades, ainda tenho um compromisso, mas o Senhor está comigo. Não permitas que o teu filho veja a corrupção. O salmista cantou, meditando na morte de Cristo, e Cristo estando no Hades, no inferno, para pregar aos espíritos cativos, que não tiveram a oportunidade de ver a promessa,
com seus próprios olhos. E Cristo, cumprindo a profecia do jardim do Éden, ele foi lá no Hades, foi lá no inferno e falou: eis-me aqui, cheguei, eis a promessa, estou aqui, estou cumprindo o que nós falamos no jardim do Éden. E a Bíblia é muito clara que diz que Jesus ressuscitou, e depois da ressurreição dele, muitos corpos de santos foram vistos pelos apóstolos, por muitos na cidade de Jerusalém, provando que na realidade a igreja vai ser arrebatada com um novo corpo, glorificado como o corpo de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? São 8h20, temos que encerrar a nossa live, mas eu vou ver se eu consigo aqui chamar o irmão Orlando para que fale um pouquinho sobre o nosso trabalho de sábado. Espera aí, vamos ver se o irmão Orlando me atende aqui. Se ele me atender, ele vai falar. Deixa eu aumentar o som aqui. Está chamando, irmão Orlando, atende o telefone. Irmão Orlando. Irmão Orlando. A paz de Deus, pastor. Amém, irmão Orlando. Estamos ao vivo aqui, olha. Está me ouvindo, pastor? Amém, paz do Senhor, estamos ao vivo. Amém, glória a Deus. Uma vez mais, não pude chegar hoje, pastor. Esqueci, na verdade, na hora passou rápido. Então, aproveite e dá um aviso de sábado aí. Fala em espanhol um pouquinho. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, yo les saludo con la paz de Dios y a todos los hispanos que viven aquí en San Paulo, alrededor del Parque San Lucas, Brás, Belén, y todos están cordialmente invitados a nuestro culto en español que será realizado en Parque San Lucas, en la Iglesia Catedral de las Naciones. Se encuentra en la Rua Doctor Nogueira de Noronha, 425, 7 de la noche estaremos empezando, mis hermanos, con el tema Cuidado con la lengua, Santiago 3:1 al 12, y le estaremos esperando, mis hermanos, a todos los hispanos que hablan español o aquellos que sientan adorar al Señor, servir al Señor, están cordialmente invitados, unánimes. Amém, pastor? Amém! Esse é o convite. Sábado próximo, 7:30 da noite. Vamos estar reunidos aqui na igreja Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, no Parque São Lucas. Vamos celebrar Jesus Cristo com um grande culto de adoração a Deus em espanhol. Você que fala espanhol, venha para esse grande culto que vai ser uma bênção de Deus. Amém, irmão Orlando? Amén, pastor. Dios lo bendiga grandemente y Dios bendiga a todos los hermanos que están escuchando, pastor. Amém, Deus o bendiga também. Glória a Deus. Muito obrigado pelo anúncio. Día sábado nos encontramos, pastor. Sim, até sábado, hasta sábado. Amém. Glória a Deus. Vê, meus irmãos. Gloria a Dios, bendiciones. Chao, pastor. Amém, glória a Deus. Chao, chao. Amém. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar com esse anúncio do pastor Orlando, convidando todos nós para estar nesse culto em espanhol. Mas antes vamos fazer uma oração, né? Vamos orar. A oração pode muito nos seus efeitos. Você tem que orar sempre, nunca parar de orar. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta noite, por esse momento, pela tua presença em nossas vidas, por essa live que estamos encerrando agora. Senhor, obrigado por tudo.
Abençoe cada um dos seus filhos presentes que estão conosco agora, Senhor. Não importa o lugar em que eles estejam, mas a Tua palavra tem atingido os nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu abrir a minha Bíblia aqui no livro de Números. Você tem a sua Bíblia aí? Abra no livro de Números, no capítulo meia dúzia, capítulo 6 de Números. E o verso 24, diz assim, ó, presta atenção. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e o Senhor te dê a paz. Amém? Deus lhe bendiga. E está conosco também Zenão Bonifácio. Irmão Zenão Bonifácio, eu também invito você a estar conosco sábado. Irmão Zenão Bonifácio que está nos assistindo. Sábado, culto em espanhol em nossa igreja. Tchau, tchau. Que Deus abençoe o irmão Aldísio, irmão Didi. Que Deus abençoe os irmãos do Uruguai, os irmãos da Bolívia, os irmãos de Cuba, irmãos de Miami, irmãos do Brasil. De qualquer lugar que você estiver nos ouvindo, Deus te abençoe e tenha uma ótima noite em nome de Jesus. E até quarta-feira que vem na nossa próxima live. Nos acompanhe nas redes sociais, todas as redes sociais. E faça parte também na nossa plataforma digital, na missão getsemane.org.br, missão getsemane.org.br, a nossa página na internet. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau!